queridos, meus irmãos da Escola Jesus Cristo e aqueles que acompanham o trabalho da Escola Jesus Cristo, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É com muita alegria que aproveito essa oportunidade que a casa nos deu de estarmos aqui nesse momento juntos, refletindo sobre o tema Allan Kardec, o Espiritismo e Pietro Baldi. É uma casa muito querida dos nossos corações aqui, meu e de Jorge, da nossa família, porque além de ser uma casa de estudo, de divulgação, uma casa de caridade, é uma casa que tem uma história linda de fundação, né? Nós somos fãs da família Mussa Tavares, professor Clóvis Tavares, da professora Hilda Tavares, Hilda Mussa Tavares, e a família toda, uma família muito querida nossa. Então, que Jesus nesse momento esteja em nossos corações, aproveitando as energias da casa, de tanto trabalho espiritual, que os nossos lares, as nossas casas possam estar sendo, nesse instante, beneficiada pelas bênçãos constantes dos trabalhos desses servidores da Escola Jesus Cristo. A gente vai falar um pouquinho do Espiritismo e Pietro Baldi, até por conta de que Pietro Baldi tem muito a ver com a Escola Jesus Cristo, né? Um amigo da Escola Jesus Cristo, esteve em Campos, esteve na escola, né? Ficou um tempo em Campos, quando veio ao Brasil fazer as suas palestras e sempre acompanhado do professor Clóvis Tavares. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa complementariedade, né? As pessoas às vezes falam que a complementariedade significa algo maior do que já se tem. E na verdade não é isso, né? Assim como o Espiritismo é complementar ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele apresenta numa determinada época, com a codificação kardeciana, né, orientada pelo Espírito de Verdade, detalhes que naquela ocasião do Evangelho escrito pelos discípulos, pelos apóstolos, não se podia entender integralmente, né? Então, com o Espiritismo a gente entende os milagres, a ressurreição, o nascimento de Jesus. Então, é como se o Espiritismo complementasse o Evangelho, né? Assim como nós aqui no Brasil, com Chico Xavier, vamos complementar o Espiritismo no seu início, né? Porque os detalhes da vida espiritual, nós não tínhamos tantos detalhes da vida espiritual nas primeiras mensagens do codificador, que o codificador organizou para o trabalho. Nós não tínhamos as mensagens com esses detalhes que a mediunidade do Chico nos proporcionou. Então, a palavra complementariedade significa reforçar a teoria, dar um apoio, corroborar, né? Confirmar. Então, da mesma forma como o Espiritismo, a terceira revelação, o Consolador Prometido, vem complementar o Evangelho, assim como as mensagens e a mediunidade de Chico veio complementar os primórdios do Espiritismo, as primeiras mensagens, né, recebidas na época de Kardec, as mensagens recebidas, né, depois da sua constatação de que havia uma força inteligente naquelas batidas, as mensagens do Chico representam então essa complementaridade, trazendo detalhes da vida espiritual que nós não tínhamos nas mensagens no início da doutrina espírita.
Da mesma forma, Pietro Baldi vem complementar, também corroborar, afirmar, reforçar a doutrina espírita com o pensamento filosófico que ele traz através da sua obra, né, suas 24 obras, que falam de um aspecto muito importante, porque ele vai detalhar a evolução. O bacana da obra do professor Pietro Baldi é que ele vai detalhar essa evolução no homem, na psicologia desse homem, né? Então esse homem que é um homem da força, aí passa, evolui para um homem da astúcia, até chegar no homem da justiça, aquele homem ajustado às leis de Deus. Então o Baldi vem detalhar esse aspecto da obra do Evangelho e da obra do Espiritismo, da doutrina, exemplificando essa psicologia e nos mostrando também o porquê da evolução. O próprio Livro dos Espíritos apresenta, né, que nós somos centelhas de Deus, filhas da causa primeira de todas as coisas, nós somos espírito, nós somos luz, mas no próprio Livro dos Espíritos existe uma pergunta que diz: quando o homem será feliz? Quando manifestar integralmente a lei de Deus. Ora, por que não manifestamos integralmente a lei de Deus? O caminho foi mostrado pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, mas nós não conseguimos manifestar integralmente essa essência, da qual é a nossa verdadeira herança, significa de verdade a nossa condição primeira, originária e normal, conforme fala também o Livro dos Espíritos, né? O normal é o espírito, o anormal é o físico, em constante mutação, em constante transformação. Então, não existe, aliás, eu estou aqui com um filme, A Grande Síntese, e já está no YouTube, agora na quarentena. É muito bacana a gente assistir de novo, e quem não assistiu ainda, assistir, porque está gratuito no YouTube. Nós temos ali testemunhos de pessoas que conviveram com o professor Pietro Baldi, né? E dão um depoimento da simplicidade desse filósofo, desse homem, né? Que vem acrescentar, né, corroborar a doutrina espírita. Estou vendo aqui muitos amigos nossos do Regeneração, Raquel Caridade, a Márcia Nese, Flávio também aí da Escola Jesus Cristo, com muita alegria, né? A gente é professora, gostaria de ter uma plateia, né, para poder interagir mais. Mas são os tempos mesmo da mídia e da internet para a gente aproveitar o momento e saber lidar com essa estrutura nova. Mas é uma alegria estarmos juntos para conversarmos um pouco sobre essa ponte, né? Espiritismo e o professor Pietro Baldi. Na verdade, na filosofia ocidental a gente não tinha isso, né? Talvez por isso que esse vício dessa resistência em achar que um chega e contradiz o outro faz parte da nossa trajetória aqui no Ocidente, porque em toda a história da filosofia você tem sempre isso, né? Mesmo quando ela buscava o conhecimento da origem do ser, que foram os primórdios, né, da filosofia, quanto depois da filosofia moderna, quando a linha de trabalho era buscar como se dá o conhecimento, né, a epistemologia do conhecimento, como é que eu conheço o mundo, né, o que me faz conhecer essa realidade, quais são os paradigmas que me dão acesso à realidade. Tanto uma linha quanto a outra, sempre um filósofo chega contrariando a filosofia anterior, né?
Então é por isso que a gente fala que é uma grande colcha de retalhos, muitas vezes, a história da filosofia, porque ela traz essa particularidade, né, em que a pessoa não consegue ver uma síntese ali. Então ela anula uma teoria, cria uma outra, sem tentar perceber que em alguns momentos até você pode costurar e ir evoluindo esse conhecimento. No caso da filosofia monista, espírita, nós não temos isso, né? Porque, na verdade, o que vai acrescentar é a descoberta, porque nós estamos numa situação cognitiva melhor para entender determinadas falas, determinadas passagens, determinadas afirmativas e verdades encontradas no Evangelho. Então, é interessante nós observarmos que essa ponte ela vai acontecendo naturalmente na história do movimento, né, e da doutrina espírita, que começa com o grande Allan Kardec, com sua visão científica e questionadora, não apenas curioso, mas organizando didaticamente, pedagogicamente, o que ele estava vendo naquela época das famosas mesas girantes, copila, junta materiais e faz um trabalho de codificação extremamente importante e que nos faz rever o Evangelho de uma forma muito mais racional e muito mais lógica. Da mesma forma, aqui, quando temos aqui o Chico, como eu falei, e posteriormente, então, com o aparecimento da grande síntese do professor Pietrobaldi. Como é que a gente vai fazer essa conversa hoje, né? A gente vai um pouquinho que falar dessas revelações que nos trazem a presença do professor como alguém que vem contribuir num momento assim de muito desenvolvimento do movimento espírita aqui no Brasil. Vamos falar um pouquinho dos conceitos que a gente percebe, e aí eu vou falar como educadora, como professora, né? Os conceitos que a gente percebe que são extremamente conectados com Kardec, com o Livro dos Espíritos, e depois a gente vai apresentar um estudo de caso. O estudo de caso que a gente vai apresentar tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo. Um momento de muito impacto emocional diante da situação da pandemia, do isolamento e da relação que se estabelece com a morte, com as cerimônias de morte, com o cuidado com o doente, enfim, todos esses impactos que nos chegam de uma maneira geral, né? Não é só no Brasil, é no mundo inteiro, e a gente, diante de uma situação dessa, nós vamos trazer nesse estudo de caso muito o que o Espiritismo nos traz, e com esse olhar do professor, da sua voz, né, no livro A Grande Síntese e nas obras posteriores. Vamos começar então apenas com eu peguei umas 4 citações, né, mostrando a grande obra e o grande homem, né, que é o professor Pietrobaldi nessa conjuntura dessa construção da filosofia espírita. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós encontramos a seguinte citação: Espiritismo penetra no Brasil com as características do cristianismo redivivo.
mediunidade de cura, caboclos, Bezerra, Chico e novos inspirados da Úmbria. O professor Ubaldi veio da Itália, né? Veio ali daquele núcleo da Úmbria. Em 1951, o professor Ubaldi é convidado pelo movimento espírita a vir ao Brasil fazer uma série de palestras. O professor Clóvis Tavares estava à frente disso também e acompanhou o professor Ubaldi, foi o tradutor de muitas obras dele. Então, durante essa visita, Ubaldi vai a Chico, e esse filme, A Grande Síntese, a gente tem muitos vídeos, né, que foram melhor visualizados, né, produzidos pelo Luciano de Mello. Então, são vídeos que foram feitos pelo César Bournier, que nós tivemos a grande alegria de ter conhecido aqui como essa personalidade, e ele então filmou esse encontro, e a gente percebe a relação de carinho, né, e de uma amizade já antiga entre os dois, né, antiga de almas, e um recebe a mensagem para o outro. Também uma mediunidade numa reunião que eles fizeram, havia ali uma conjuntura, né, uma sintonia de trabalho espiritual, corroborando o nosso espiritismo. E nós encontramos também o próprio Ubaldi falando no seu livro que ele, aos 26 anos, vivia em completa dúvida em relação à dor e às causas da dor. Então, por acaso, mas certamente pela obra da Divina Providência, caiu em minhas mãos o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. E disse ele: Eureka! Achei! Encontrei finalmente a solução que procurava. Eu, sem o saber, já era espírita. Então, para que ele avançasse, e aí quando eu digo avanço, não é menosprezando o espiritismo, a codificação, para que ele trouxesse mais dados, conhecimentos que corroborassem o que tem sido dito, ele precisou da obra, encontrar a obra já codificada de Allan Kardec. Então, ele mesmo disse, se não tivesse acesso a isso, ia demorar muito para que eu chegasse aos conceitos que iam se formando, né, sobre a queda e sobre a evolução. E eu queria também rapidamente falar sobre a apresentação da Grande Síntese aqui por Emmanuel e por Augusto dos Anjos, corroborando então essa ponte Espiritismo e Pietro Ubaldi. Emmanuel diz no livro, na apresentação do livro A Grande Síntese: quando todos os valores da civilização do Ocidente desfalecem numa decadência dolorosa, é justo que saudemos uma luz como esta, que se desprende da grande voz silenciosa de A Grande Síntese. E continua ele: a Grande Síntese é o Evangelho da ciência, renovando todas as capacidades da religião e da filosofia, reunindo-as à revelação espiritual e restaurando o messianismo do Cristo em todos os institutos da evolução terrestre. Ainda Augusto dos Anjos, pela psicografia do Chico, vai falar sobre a sua voz também na apresentação da Grande Síntese. Nesta síntese orgânica da ciência, fala Jesus em toda a substância, desde a mais abscôndita reentrância das leis maravilhosas da existência. Sua voz é a divina concordância, com o Evangelho em luz, verdade e essência, neste instante de amarga decadência da civilização de angústia e ânsia. Alma humana que dormes na albumina, desperta as claridades da doutrina deste Evangelho regenerador.
Fala-te, ó mestre, do seu trono de astros. Ouve-lhe a voz, caminha, vem de rastros e escuta a grande síntese do amor. Então, rapidamente eu passei aqui, para quem conhece e para quem não conhece, para ir buscar mesmo, revelações que fazem já externamente essa costura entre o Espiritismo e Pietro Baldi. Agora, o que eu queria colocar para vocês e que tem muito a ver com a minha área de trabalho, né, e de reflexão, nós temos alguns pilares na doutrina, né? Por exemplo, a nossa doutrina é uma doutrina monista. O que significa? Ela não é monoteísta, ela não é politeísta. Politeísta é aquela que acredita em vários deuses. Ela não é monoteísta, mas monoteísta é aquela que acredita num único Deus. A nossa doutrina, ela é monista. Ela acredita que Deus está presente na imanência e transcende essa imanência. Então, ela é uma doutrina que fala da criação, eu e o Pai somos um, mas fala também que esse Pai é um Pai maior, né? Eu e o Pai somos um, mas o Pai é muito maior. Então, a nossa doutrina, ela é uma doutrina de uma unidade, onde toda a criação, em toda a criação, está presente a substância divina. Em toda a criação. E a criação, e o Criador transcende a criação. Também fala da evolução. A evolução, ela trata da reencarnação. A princípio, Kardec demonstra em várias perguntas e respostas esse processo de evolução e o processo da reencarnação, permitindo essa evolução aqui no nosso nível, né? Até quando o espírito reencarna? Até que se ache limpo de todas as impurezas. Por enquanto que esse espírito estiver impuro, ele vai precisar se lavar através das reencarnações. Fala da imortalidade, né? Aliás, o grande boom foi a imortalidade no primeiro momento, apesar de que o primeiro capítulo do primeiro livro é sobre Deus, o que é Deus, né? Mas a imortalidade, né? A questão daquelas batidas todas e que geravam curiosidade, vai mostrar que existe uma força inteligente que se comunica e que convive com os vivos na Terra, né? Até quando influencia os espíritos, pergunta uma das perguntas no livro dos Espíritos, muito mais do que vós imaginais. Então essa imortalidade é presente, é um pilar da doutrina espírita. A comunicação, que acabamos de falar, a pluralidade dos mundos e a prática da caridade, quer dizer, a evolução se faz com a prática da caridade. E o Livro dos Espíritos, é claro, quando fala caridade, ele fala que é a benevolência, a indulgência e o perdão, que aí engloba toda uma transformação moral enorme dentro de cada um de nós, porque não é só a benevolência, é também a indulgência para com o outro, para com os erros dos outros, e o perdão, né, que é o sentimento de maior amor ao próximo, quando esse próximo nos faz algum mal. Bom, esses são os pilares da doutrina, né? Agora, o que o Baldi vai pegar e detalhar com maior especificidade? Primeiro, até eu peguei aqui hoje, eu li por acaso, a gente abre por acaso uma página de Emmanuel às 6 horas e faz aqui uma prece.
E hoje saiu a seguinte lição aqui do livro Vinha de Luz. Hoje, onde estivermos, é a 122. Olha que coisa interessante, que tem tudo a ver com o tema, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo, Romanos 6:23. Para os que permanecem na carne, a morte significa o fim do corpo denso. Para os que vivem na esfera espiritual, representa o reinício da experiência. De qualquer modo, só vou ler pequenos trechos. De qualquer modo, porém, o término cheio de dor ou a recapitulação repleta de dificuldades constitui o salário do erro. Então, por que o salário do pecado é a morte? E diz mais aqui o Emmanuel, quanta vez temos voltado aos círculos carnais em obrigações expiatórias, sentindo de novo a sufocação dentro dos veículos fisiológicos, para depois tornar a vida verdadeira. Então, esse processo de encarnação, e que ele chama aqui de sufocação dentro dos veículos fisiológicos, e o Espírito de Verdade também vai dizer isso no Livro dos Espíritos, né? Que a libertação é a morte, e que a prisão é a encarnação. Engraçado que quando a gente faz a biografia de alguém, a gente coloca a estrelinha no nascimento e a cruzinha na morte. Nessa visão aqui, a gente teria que fazer diferente, né? A cruzinha na encarnação e a estrelinha na desencarnação. Porque a estrelinha significa realmente a vida maior, que não é essa daqui, que quando nascemos se coloca como estrela. E quando desencarnamos se coloca como cruz. É o contrário, né? Na doutrina espírita é totalmente ao contrário. Então, ele vai dizer que essa dificuldade, Paulo vai falar, por que o salário do pecado é a morte? Por quê? Estamos evoluindo. Kardec traz a notícia da evolução. Até quando o espírito reencarna, até que se ache limpo de todas as impurezas. Então, por que o salário do pecado é essa relação encarnado-desencarnado, encarnado-desencarnado? Por que o salário do pecado é isso? É isso que o Balde vem trazer quando ele vai falar sobre a evolução. Só há uma evolução porque houve uma involução. Perdemos o contato com essa realidade que somos nós. Perdemos o contato com essa essência que nos representa, né? Somos centelhas de Deus, centelhas etéreas, centelhas anímicas. Perdemos esse contato no momento em que criamos a mentira, nos achando tal qual o Criador como criatura, enfim, de uma maneira bem rápida, colocando a nossa trajetória como uma trajetória de vaidade, de orgulho, que o próprio Livro dos Espíritos fala, né? Quando se dá a queda do homem e o motivo é o orgulho e a vaidade, nós criamos uma quebra na nossa consciência, porque passamos a acreditar ou então a criar algo que na verdade nós não somos. Essa criação nos faz emborcar, né? Na verdade, o Huberto Roden diz que a criação com I é a nossa criação, a criação é a criação divina. Então, a nossa criação, ela é uma criação baseada numa mentira. Com essa queda vibratória, energética, né? Quando nos confundimos com Deus, querendo ser igual a Deus, e aí no milésimo, no segundo, no centésimo de segundo, ao pensar em girarmos somente a favor da gente e contra a harmonia do universo, nós criamos esse mundo que é um mundo material, né? Emborcamos na matéria, né?
E essa emburcação nos tornou totalmente inconscientes, né? Nós não conseguimos manifestar integralmente. Somente através da evolução, que significa desenvolvimento, né? Que vamos aos poucos nos mergulhando naquilo que realmente nós somos. Nós vamos entender em detalhes essa relação que Jesus falava: não coloqueis a luz embaixo do alqueire. Tudo que eu posso, vós podereis fazer. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, fala Paulo de Tarso. Porque sempre faço o que eu não quero, eu não consigo fazer o que quero. Então, essa dualidade se fez presente no momento da queda espiritual. E que nos faz esquecidos sobremaneira da nossa grande verdade, que é a nossa real, primitiva, original condição de filhos de Deus. E por sermos filhos de Deus, carregando a essência, ou melhor, sendo a essência dessa criação, nós somos tudo aquilo que hoje nós não manifestamos. Nós somos espíritos, estamos emborcados na matéria. Nos confundimos com essa matéria. Nós somos luz, mas não manifestamos essa luz. Nós somos amor e esquecemos de manifestar esse amor para com os nossos semelhantes, para com a criação. E o desenvolvimento, a evolução, nada mais se faz do que o nosso autoconhecimento dessa verdade. E esse exercício vai proporcionando em nós essas transformações que muitas vezes vêm através da dor, né? E que em situação tal de evolução, alguns espíritos mais adiantados já manifestam espontaneamente essa relação, né? Para nós, a doutrina ainda é uma doutrina de guerra, né? Jesus tem duas passagens que fala: eu não vim trazer a paz e sim a divisão. No outro momento ele diz a paz para os discípulos, que eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, para que a alegria proveniente dessa paz ninguém de vós consiga tirar. No nosso nível, a paz não é uma paz, é a divisão. É aquela primeira fala do Cristo, quando diz: eu não vim trazer a paz para vós, e sim a divisão. Porque essa luta é uma luta interna, é um combate, é a luta do bom combate, né? É uma luta interna dentro de nós, entre um passado recente, que fala o Balde, e um passado remoto. O passado recente, diz ele, significa toda essa nossa trajetória viciada no orgulho e na vaidade, que foi o primeiro impulso desse ser ao se deslocar conscientemente do paraíso ou do sistema. Esse primeiro impulso se serve de outros e constantes que fazem parte da nossa trajetória, com personalidades ainda viciadas no erro do orgulho e da vaidade, desconectados da humildade. A palavra humildade significa ter consciência da sua condição. Não é achar, mas é ter consciência da sua condição de criatura num sistema orgânico, harmônico, onde todos têm a sua função em benefício de um todo. Tal como o organismo, né, que para a saúde não disputa quem é um órgão mais forte, mais poderoso, né? Tudo é perfeito e tudo gira para a nossa saúde. Esse organismo, como se fosse uma grande orquestra também sinfônica, onde todos têm o mesmo ritmo ali, a mesma harmonia, e todos tocam para uma música harmônica. Se quiser um sair fora e aparecer, vai estragar a harmonia daquela sinfonia. Da mesma forma é esse universo, né, que permanece apesar dos caídos, como nós,
Nosso trabalho é desenvolver individualmente, cada um de nós, essas potencialidades, essa essência, que muitas vezes ela é tirada de nós através de um processo de sofrimento e de dor. É o que acontece hoje, né? Diante de tanta tecnologia, diante de tanta ciência, né? Nós estamos ilhados. Mas não quer dizer que no passado, antes da pandemia, nós estávamos corretos. Não, também não. Havia sim um vírus muito maior, né? Um vírus do desconhecimento da dor do outro. Hoje se para e se pensa no que é a vida, na fragilidade do corpo, na fragilidade das relações que são estabelecidas muito mais com o ter do que com o ser, né? Então, não quer dizer que a gente vá de uma hora para outra mudar radicalmente, né? Porque a lei ela é muito sábia, ela é devagar, né? No nosso ritmo, cada um tem o seu ritmo, né? A transformação ela é lenta, vagarosa, mas ela é precisa para aquele momento, para o nosso crescimento. Então, o Baldwin vem trazer muito essa síntese, né? É uma síntese que ele mostra que existe o inato, mas que existe o construído. Que existe a essência, mas que existe a existência. Que existe o superconsciente, mas que existe o subconsciente. Que existe a individualidade, mas que temos uma personalidade. Todos esses nomes foram nomes trazidos por diversos estudiosos, né? Por exemplo, Pastorino usa muito individualidade e personalidade. André Luiz fala de inconsciente, né? E esse inconsciente tem dois andares, né? Quando ele fala no mundo maior da nossa casa mental, ele diz que existe o inconsciente que está no porão, que é o subconsciente, e tem o inconsciente que está no sótão, que é o superconsciente. E nós estamos ali na superfície. A nossa consciência, ela é uma consciência de superfície. E o que acontece? Nós estamos na superfície e, ora, em alguns momentos, em situações de conflito, em situações de adversidade, ora, fala mais alto em nós o subconsciente, o porão, os vícios, os instintos já adquiridos e já emaranhados em nós, e em alguns momentos a gente tem acesso a esse sótão. Que momentos são esses? São momentos em que muitas vezes o outro nos permite isso, ou através de uma música, ou através de uma prece, ou através de uma palestra, através de uma leitura, né? E cada vez que você vá buscando esses momentos que te trazem outro tipo de sentimento, isso vai fazendo com que você conscientemente perceba essa potencialidade e que, exercitando isso, cada vez mais esse material que hoje é potente, ele vira um material instintivo. Vou tentar explicar melhor. O Baldwin nos traz e nos diz que o Evangelho ele é biológico. Ele não é uma coisa filosófica distante. Ele vai acontecer biologicamente em cada um de nós. Esse homem novo, essa boa nova que traz o Evangelho, desse homem das bem-aventuranças, todos nós vamos alcançar. Para alcançar, é necessário que a gente esteja vivendo cada vez mais instintivamente quesitos de sentimentos que hoje ainda estão longe da nossa consciência.
Então, a ideia, e o Baldi traz muito bem esse gráfico no livro Princípios de uma Nova Ética. Ele traz um gráfico onde mostra essa esquizofrenia, né, essa quebra que existe quando você passa pela queda, e na medida em que conscientemente você vai caminhando e buscando, se descobrindo e vivenciando outros sentimentos, mais do sótão, mais do superconsciente, mais você vai criando pelo exercício e espontaneamente outros instintos. Então, hoje o que é instintivo na nossa trajetória e tem muito a ver com a nossa luta pela sobrevivência no reino animal, e que ela imediatamente vem automaticamente nas nossas reações, no futuro, muito em breve, através do exercício, do autoconhecimento, da dor que nos acorda para isso, esse sentimento de amor, de perdão, vai virar instinto na nossa caminhada. Por isso que o Evangelho ele é biológico. Na medida em que a gente vai evoluindo, todo esse potencial que se encontra esquecido de nós, mas que está em nós e que representa nós, né? A gente vai tendo acesso, vai descobrindo, vai se modificando. Quantos de nós muitas vezes fala, depois da dor, do sofrimento, fala assim: nossa, eu aprendi a viver diferente depois do que sei. Não acontece isso. Todos nós temos uma história para contar sobre o aprendizado depois de um momento de sofrimento e de dor. E todos dizem sair melhor. Claro que tem aquele que paralisa. Ele não consegue alcançar outros sentimentos, ele paralisa. Mas de uma maneira maior, a gente percebe que a dor influencia a possibilidade da gente ter acesso, porque a gente se vê frágil diante da sabedoria divina e das nossas potencialidades como ser divino. Então o Baldi vai trazer isso e ele vai detalhar essa psicologia desse homem que para ele é certo num nível isso, e ele não consegue vislumbrar outro modelo de felicidade. Por exemplo, o homem da força. Ele vai esmiuçar esse homem na sua evolução e vai mostrar de que forma esse homem vai sofrer para poder atingir um outro nível, que é o nível da astúcia, um pouquinho mais elevado que o nível da força, e assim chegar ao nível da justiça, que é o nível que o Baldi coloca como aquele espírito já ajustado à lei de Deus, aquele espírito, aquele ser que se encontra conectado, né? E muito, vamos dizer assim, percebendo a realidade da vida. Todos essa evolução que o Baldi vai trazer nesse psicológico, ela é importante porque a gente entende, e aí vem a junção, né, a síntese Kardec e o Baldi, porque ele fala da importância da gente saber, né, de que sim, a gente é centelha de Deus, a gente é centelha etérea, centelha anímica, mas nós estamos encarnados, e porque estamos encarnados e perdemos essa consciência integral com a queda, nós nos subjugamos também à personalidade, à formação dessa personalidade. E o autoconhecimento, quer dizer, a nossa descoberta, ela é difícil, porque veja bem, outro dia me perguntaram, mas como que a gente tem isso tudo e não se lembra? Nós temos uma consciência, ela é muito diminuta. Aliás, Kardec vai dizer isso, né? No livro dos Espíritos, os Espíritos vão dizer: o exercício das faculdades, pergunta 368, o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece.
O invólucro material é como um vidro muito opaco. Pergunta 368A. Perturbação muito maior e mais longa é o momento da encarnação. Pela morte, o espírito sai da escravidão, pelo nascimento entra nela. Ele, inclusive, diz que na nossa condição, a infância, ela é muito obtusa no nosso planeta. Então, repare, nós temos uma consciência, a gente sabe em psicologia que tudo que a gente viveu está guardado na nossa memória. Então, meu primeiro ano de aniversário, não me lembro. O que eu comi, qual foi meu almoço na semana passada? Tem gente que lembra, tem gente... Eu não me lembro. Então, mas eu vivi, não foi uma outra pessoa que viveu. Nós vivemos intensamente momentos, vivemos os momentos, somos nós que somos protagonistas dos momentos, só que tá dentro de nós a lembrança? Está. Só que nós não lembramos. Isso no nível do consciente, dessa existência mesmo. Imaginem então todo esse potencial que o Baldi chama de passado remoto. O passado remoto é o passado do anjo que nós somos. E o passado recente, aí sim, é a nossa trajetória já construída, né, nos reinos que antecederam as nossas existências reencarnatórias. Então, o que eu achei interessante e trago como estudo de caso, já que a gente já está com 38 minutos aqui conversando. É importante a gente perceber, antes de eu trazer o estudo de caso, que nós vivemos uma dualidade. É o anjo e a besta. Porque sempre faço o que não quero, não consigo fazer o que quero. Essa luta constante que está dentro de nós, que não nos dá paz, né? Só que tem paz é o homem ajustado. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, para que a alegria proveniente dessa paz ninguém de vós possa tirar. Então é aquele homem justo que está ajustado. Eu vos deixo a minha paz, para que a alegria proveniente da minha paz ninguém possa tirar. Quer dizer, tem que ser uma alegria proveniente do Senhor. Até no Evangelho tem uma outra passagem que diz assim, quando os discípulos foram, os 72 foram a pregar, né? Foram divulgar, e quando voltam, eles dizem para o Senhor, Senhor, eu profetizei, eu curei, eu expulsei demônios, mas eles voltam muito felizes, mas alegres por terem conseguido fazer os milagres que Jesus fazia. E Jesus diz o que para eles? Afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades. A vossa alegria deve ser a de terem os nomes arrolados nos reinos dos céus. Então, a nossa alegria, de Jesus, a alegria dos discípulos, não podia estar nos fenômenos externos. A alegria tinha que estar em eles saberem que os nomes deles estavam escritos nos reinos dos céus. Então, a nossa alegria tem que ser a certeza de que nós somos herdeiros de Deus, que somos imortais, que somos vida plena e abundante, que somos vida plena e abundante, independente de tudo que nos cerca. E reparem que eu trouxe aqui o estudo de caso muito interessante, e eu pensei muito no que a gente está vivendo nessa pandemia, né? De notícias, de ansiedades, de angústias, enfim, todas as reportagens e situações que a gente escuta e que a gente escuta muito, né? Se a gente está muito tempo vendo as notícias. Esse estudo de caso se encontra no Evangelho. É citado por três apóstolos, Mateus, Marcos e Lucas. Lucas fala só de uma parte da passagem. Eu vou dizer qual é para vocês. Mateus e Marcos falam completamente. Eu vou ler apenas a de Mateus, que é a seguinte.
Jesus pergunta para os seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Feliz és, Simão, disse Jesus, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso. Olha bem, não foi a carne nem o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Então repare, não é a existência, não é o construído, não é a personalidade. Quem te revelou é o Pai. E veja bem que o Pai somos nós. Eu e o Pai somos um. As palavras que eu falo não são minhas, são do meu Pai. Depois que fizeres tudo o que devereis fazer, devereis dizer: somos servos inúteis, não fizemos mais do que a nossa obrigação, porque nós somos o Pai. Então, Jesus diz para ele claramente: não foi nem o sangue, nem o corpo, nem a carne que te revelou isso, mas meu Pai que estás nos céus. É o nosso superconsciente, que é a nossa verdadeira identidade. Depois, no mesmo capítulo, nós estamos falando do capítulo 16 de Mateus, isso foi 15, 16, 17. No versículo 20, ele diz assim: ordenou que não dissessem, Mateus diz, ordenou que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Mas que ele, no 21, ele diz que ele ia sofrer muito da parte dos anciãos, seria morto e ressuscitaria no terceiro dia. 22. Interpreta e protesta. Aí Pedro, no versículo 22, vejam bem, é no mesmo capítulo. Pedro diz assim: que Deus não permita isso, Senhor. Isso não te acontecerá. Afasta-te, Satanás, de Jesus. Tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Marcos traz a mesma citação e Lucas só fala da primeira frase de Pedro, né? Mas olha que interessante isso que a gente pode encaixar com o balde nesse momento, né? Lembrando do Evangelho. A gente tem a mania de achar que quando Jesus falou Satanás, afaste de mim, Pedro estaria de alguma forma sendo obsidiado. Não. De Jesus, tu és para mim um escândalo. Algumas interpretações colocam adversário, né? Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Bom, a tentação, claro que existe, mas só é tentado aquele que traz a tentação em si, né? Livra-nos do mal, mas não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, quer dizer, só é tentado quem traz o mal em si. E na nossa condição ainda de cegos ou inconscientes da nossa verdadeira identidade, nós somos altamente influenciados pelo meio. A nossa personalidade, ela foi construída pelo meio. Tudo bem que é um meio demarcado no nosso planejamento espiritual, tudo bem, mas a gente é inconsciente e o meio social, o meio familiar, as características de pai, de mãe, de família, do espaço onde convivemos, formam e se acentuam em nós. Com o autoconhecimento, com a nossa autoeducação, nós vamos descobrindo aquilo que nos favorece espiritualmente e aquilo que nos desfavorece espiritualmente. Então, essa consciência é que é a luta do bom combate, vamos dizer assim. Pedro ficou apavorado quando Jesus falou uma realidade. Ele reconhece que ele é o Cristo, e é o nosso caso. Nós sabemos que somos filhos de Deus, nós sabemos que somos imortais, nós sabemos que a vida continua, que não há um fio de cabelo que cai das nossas cabeças sem que o Pai saiba, que está tudo matematicamente organizado para o nosso aprendizado, nem mais nem menos, que Deus é um Deus de misericórdia, que não dá fardo pesado além das nossas forças, né? Tudo isso a gente sabe.
E nesse momento, Pedro fez isso. Tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Mas diante de uma catástrofe, de algo que significava a perda do seu mestre, morrendo, sendo maltratado, sendo crucificado, qual foi a primeira reação, aquele impulso do subconsciente mais rápido que nós temos? É o desespero. Não, então você não vá para lá. Não, então não vamos para Jerusalém. E Jesus aí, é claro, afasta-te de mim, adversário, porque não é Deus que está falando agora, e sim os homens, são as coisas do mundo. Então, existe uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo que é linda, porque ela fala, o título o homem do mundo sem ser, o homem no mundo sem ser do mundo. Olha que desafio para as nossas vidas. A gente estar no mundo sem ser do mundo. Então, diante dessa situação que a gente está vivendo, a gente tem que parar e pensar. Eu sei que é difícil, mas o que ouvimos, o que a gente ouve fora de nós, né? Que alimenta a nossa verdade racional, que é o que a doutrina nos apresenta. Se ela não nos acrescenta, é melhor nós não escutarmos, ou então separarmos, né? O joio do trigo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Conforme fala Paulo. Mas até a nossa posição também como cristãos, né? O que vamos falar com o outro, né? Então a nossa atitude, ela tem que ser uma atitude de fé, sempre. Essa dualidade, ela vai existir sempre no nosso mundo íntimo. No nosso nível, essa dualidade é presente. Tem horas que nós somos firmes e na hora da dor a gente se sente meio que aterrorizado e inseguro. Esquecemos e sentimos a insegurança da situação externa. Essa dualidade é a nossa guerra interior. E que o Baldi fala muito, nos traz muito material sobre isso, no livro Princípios de uma Nova Ética. A gente não teve tempo aqui de passar algumas outras citações do Baldi, mas ele fala isso na construção da personalidade, como a gente constrói ela numa nova encarnação e como a gente traz do passado as características que foram marcantes na nossa vida, de erros ainda, né? Diz Emmanuel que é mais fácil a gente acender luzes, muitas luzes de virtude, que apagar, né, os vícios. É verdade. E é claro que quanto mais fizermos as luzes de virtudes, mais vamos nos sustentar nelas para apagar os nossos vícios. Então, o que eu achei interessante trazer nesse momento, para fazer essa conexão, primeiro trazendo a ideia de que o professor Pietro, de forma nenhuma, ele vai contradizer qualquer pilar da codificação. Muito pelo contrário, ele vai detalhar melhor esse pilar. E ele vai mostrar claramente nessa psicologia do homem, na sua evolução, os desafios que nós temos para que o Evangelho, a boa nova que o Evangelho nos traz, seja o nosso novo homem, sejamos nós num futuro bem próximo. Porque aí sim, a alegria proveniente dessa paz, ninguém vai conseguir tirar de nós, que é o nosso maior desejo, que a gente tenha essa paz, essa tranquilidade, essa certeza nos momentos de maiores desafios. Nós estamos vivendo um momento de grande desafio para a nossa família, para os nossos filhos, a nossa fala, a nossa interferência como mãe, como colega, nesse momento onde todo mundo está sendo bombardeado com as notícias mais drásticas sobre a relação com a morte.
a gente precisa procurar olhar para dentro de nós mesmos, que somos espíritas cristãos, que temos esse conhecimento e convivemos com tantos amigos que tanto nos ensinaram, que a gente possa estar focando mais a nossa mente nessas verdades que tanto nos acolhem e tanto nos acolheram, né? E eu desejo a vocês muita paz em seus corações, que possamos sentir essas vibrações da Escola Jesus Cristo em nossas casas, porque não é brincadeira o trabalho desses amigos espirituais que fazem parte dessa corrente. É uma escola especial, porque transmite o Evangelho e vive o Evangelho na prática. Então, que Jesus nos abençoe, que os nossos amigos espirituais estejam conosco, que possamos focar o nosso coração nesse tesouro que é Deus, Pai de infinita misericórdia e de amor. Muita paz, meus amigos, e muito obrigada.